Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento a cultura do solo do campo à cidade, tá certo? Eu sou a professora Sumaia e hoje não estou aqui sozinha, eu estou muito bem acompanhada por um professor de um outro aprofundamento que veio nos apoiar aqui na parte matemática. É o professor Alexandre. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Muito obrigado, muito prazer, pessoal. Eu sou o professor Alexandre, faço parte da equipe de matemática aqui dos professores do CMSP. Eu estou no aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. E vocês que não me conhecem, eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses. O meu sinal é a letra A em Libras, aí você puxa com o dedão ao final o olho. Uso óculos de grau de armação preta e hoje visto camiseta preta, calça jeans e tênis preto. Bom, entrando na mesma pegada dele, deixa eu fazer minha autodescrição então. Eu sou uma mulher de pele parda, de 1,60 m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros, tá certo? Estou com os cabelos soltos na altura dos ombros, um pouquinho mais abaixo, com uma blusa azul, camiseta, azul clara, a cor do céu, assim, bem bonita, e calça jeans e tênis, tá certo? Bom, e claro, não estamos sozinhos, estamos aqui com o pessoal das Libras. É a Amanda agora? Amanda? E aí, tudo bem? Olá, Amanda, seja bem-vinda. E, claro, agora a gente precisa falar sobre uma coisa muito legal que nós estamos lançando agora, tá certo? Agora não, mas algo muito importante aí no nosso dia a dia, que vai ser o nosso novo canal. Então aí vai aparecer para vocês aqui embaixo o CMSP na Educação Antirracista. Então acessem aí pelo QR Code ou pelo link, entre aí e busque, são aulas para ajudar a todos nós aí nesse processo que vão falar sobre a educação antirracista, tá certo? Então eu espero vocês, tem uma aula inclusive desse nosso aprofundamento que também vai subir para lá, tá certo? Para o nosso canal, para vocês assistirem lá. Tem bastante coisa interessante, beleza? Bom, voltando a isso, vou começar a nossa aula. Então vai aparecer para você aí o nome da nossa aula, o tema da nossa aula hoje, pH e seus efeitos no solo, atividade 3, aula 6, tá certo? O nosso aprofundamento, que eu já falei, a cultura do solo, do campo à cidade, e a unidade curricular 2, ação humana e suas consequências. E o nosso componente, claro, nosso componente curricular, processos químicos e a fertilidade do solo. Bom, então, o que é importante aí, pegar o diário de bordo de vocês para fazer a anotação da data da aula que vocês estão assistindo, o nome ou o tema dessa aula, que eu já acabei de falar, para vocês, e, claro, as informações que a gente vai passar. Se for necessário, vocês pausem aí para fazer as anotações, belezinha? E, ao final da aula, não esqueça de avaliar com o QR Code, tá certo? Bom, e, claro, que nossas atividades sempre têm os momentos. Os 3 momentos: introdução, desenvolvimento e sistematização. E nós estamos no momento do desenvolvimento, beleza? Então, é onde a gente vai desenvolver os processos, entender o que a gente está falando, fazer as experimentações, tá certo? A partir do que foi estudado na introdução. E a sistematização, a gente vai compilar essas informações que a gente adquiriu, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, aí numa forma de resumir para ficar mais prático sobre o que a gente estudou. E até também é uma forma da gente saber se o que a gente estudou deu certo ou não. Certo, professor Alexandre? Sim. Espero aqui estar contribuindo durante a aula com você. Tá certo. Então ele vai ajudar no desenvolvimento na parte matemática, gente. É isso mesmo. Então ele veio para cá justamente para dar esse apoio, para a gente ver que a química é uma ciência das exatas, mas por isso mesmo a gente precisa do apoio das outras ciências. Então a pessoal das exatas no sentido de matemática, tá certo? Por isso que a gente chama de química ciência exata, porque tem matemática. Bom, então aparecendo aí na tela para vocês o nosso percurso. A gente falou aí sobre a questão do crescimento populacional, as revoluções industriais, a Revolução Verde, depois falamos sobre fertilizantes no sentido de legislação, tá certo? Equilíbrio químico, a gente começou a estudar aí, introduzindo o que é um equilíbrio, alteração desse equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier, e depois falamos sobre acidez e basicidade no solo. E claro, hoje a gente vai ver
o pH, estudar mais profundamente. Então, o objetivo para hoje é entender os efeitos do pH no solo e as suas implicações, tá? Porque é o que a gente está falando dentro dessa parte aí do nosso aprofundamento dentro para essa atividade, proposta para essa atividade, beleza? Bom, e anteriormente, então, nós vimos todo esse histórico que está aparecendo aí para vocês. Histórico, instrução normativa, transformação química, equações químicas e a cinética e o equilíbrio químico e suas alterações. Bom, lembrando sempre que é importante saber essas duas palavras e a sua diferenciação, a dissociação e a ionização. A dissociação é um processo de separação dos íons, ou seja, você já tem substâncias iônicas, você apenas separa, tá? A ionização é um processo que você vai gerar íons de uma substância que você tem ali ligada covalentemente, vamos dizer assim, e aí você tem uma quebra dessa ligação covalente, e aí a espécie química acaba produzindo íons, né? Dessa quebra, alguém fica com os elétrons do outro, uma espécie fica positiva e a outra fica negativa. Quem são geralmente essas espécies? Os ácidos que a gente estuda, tá? Não só os ácidos, mas como a própria água também, ela tem um processo de autoionização que a gente falou anteriormente. Bom, a gente tem aí 3 tipos de definições para ácidos. A gente tem Arrhenius, depois Bronsted-Lowry e, por fim, Lewis, tá? Dentro desses 3, a que a gente mais utiliza aqui quando a gente fala de ácidos, né? Quando a gente vai trabalhar o pH principalmente, é a de Bronsted-Lowry, tá certo? A de Lewis, ela é mais ampla, mas ela vai falar de par de elétrons, então a gente não precisa realmente estar falando de par de elétrons quando a gente vai falar onde tem o hidrogênio, onde Bronsted-Lowry e Arrhenius precisam ter o próton ou hidrogênio, tá certo? Bom, então conceitos de ácidos fortes e ácidos fracos. Um ácido é considerado forte quando ele sofre ionização ou quando ele se ioniza totalmente. Ionização, lembra daquela palavrinha que eu falei antes? É isso mesmo, tá? Ele vai romper a ligação covalente, onde uma espécie vai ficar com carga negativa e a outra positiva. O que acontece é que quando você tem ácido forte, tudo que tinha hidrogênio na forma ácida vai na forma protonada, H+, formando aí com a água o H3O+, tá certo? Liberando então esses cátions que a gente escreve hoje na forma de H3O+, tá certo? Essa é a forma ácida que a gente escreve. A contração disso é o H+. A gente já viu em algumas formulações e vamos voltar a ver também algumas equações que eu coloquei para vocês hoje. Porém, existem alguns ácidos que são fracos. E o que acontece com os ácidos que são fracos? Eles sofrem uma porcentagem de queda chamada de grau de ionização ou baixo grau de ionização. Então, deixa eu colocar a caneta aqui para vocês entenderem melhor aí o que vai acontecer. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fórmula, tá? Uma fração, né, professor? É uma fração aí. Essa fração, o alfa, é o grau de ionização. Então, o grau de ionização é dado pela letra alfa, tá certo? E a gente tá vendo aí Ni e o N embaixo. Ni, esse I aqui é o número de mols ionizado, tá? Ionizados. Ou seja, que vão para a forma de H3O+, que vão para essa forma. E o N aqui seria o N total, tá? Então, é toda a molaridade do ácido que foi contemplada. Beleza, pessoal? Bom, então, uma vez visto isso, se a gente tem uma fração, se o mesmo número em cima é o mesmo número de baixo, a gente está dividindo o mesmo número por ele mesmo. Isso dá? 1. Muito bem. Se esse número dá 1, então se eu colocar ele na porcentagem, multiplicar por 100, ele vai dar? 100%. Ótimo. E a gente não pode ter mais íons do que a quantidade que a gente colocou. Então, nunca vai poder estar, nesse nosso caso, maior que 1. Então, eu nunca vou ter nada acima de 100%. Isso significa que posso ter números menores, chegando próximo a 1 ou valores menores. Quando a gente tem valores menores que 50% principalmente, a gente vai ter aí valores que vão trazer pra gente a concentração, falam que esse ácido é fraco,
tá? Então, por exemplo, 50%, 40% de ionização são ácidos que a gente considera ácidos fracos, porque não vão totalmente para a forma de H3 ou mais, tá certo? Então, você tem uma parte que fica ligada na forma ácida e tem uma parte que sofreu o processo de ionização, aquela parte de quebra. Eu vou só apagar aqui para mostrar para vocês a equaçãozinha, tá certo? Então, ó, apagando aqui e mostrando para vocês a equação. Então, aqui embaixo a gente vai ter justamente a equação que eu comentei com vocês, né? É isso mesmo que eu quero. Então, ó, a gente vai ter o ácido representado pelo HA, mais a água, formando A-, né, o ânion, e depois o cátion H3 ou mais, tá certo? Então, aí nós temos essa equaçãozinha. Bom, continuando aí a nossa brincadeira, a gente tem esse equilíbrio iônico de ácido e base, tá certo? Onde a gente vê o Ka. Quando a gente tem o Ka para ácido e o Kb para base, beleza? Bom, quando a gente fala do ácido fraco, há uma consideração que a gente precisa fazer a respeito desse HA. Quando o ácido é forte, a gente não vai ter esse valor de baixo, mas para ácido fraco, ele vai ser considerado principalmente, tá? Bom, mas por que eu trouxe isso? Porque quando a gente estudou equilíbrio químico, eu mostrei para vocês como a gente estrutura essa parte da expressão que a gente vai usar para o cálculo, tá certo? Agora, o que eu quero trazer para vocês é a expressão para o equilíbrio da água, que vai entrar agora, que é o Kw. Então, se vocês olharem de novo aí, a gente vai ter a equação da água, a auto-ionização da água, tá acontecendo aqui onde vocês estão vendo que eu tô marcando. 2 moléculas da água, tá certo? Vai gerar aí o H3O+, e o OH-, tá certo? E aí, com essa equação montada, a gente vai ter aí a equação do equilíbrio. Percebam que na equação do equilíbrio da água, o que a gente tem? A gente tem o produto dos íons da água. A gente tem o H3O+, então deixa eu colocar a caneta aqui para marcar para vocês. Isso daqui seria a concentração do H3O+, tá? Aqui é colchete. E a concentração de OH-. Aí você vai falar, Sumaia, por que essa concentração aqui da água, ela não entra ali embaixo no denominador como a gente vem fazendo? Ela não entra aqui embaixo, vou colocar que isso daqui é igual. Ela não entra aqui embaixo porque esse valor é constante, gente, tá? É constante. E se ele é constante, ele não muda. Então, ele vem para cá para acompanhar o valor do Kw. Bom, entendido a expressão do Kw, agora a gente vai entrar em outra parte, que é o quê? Quanto vale esse Kw? Tá? Ele tem um valor constante na temperatura e pressão correta, tá certo? Mais temperatura que também vai influenciar isso daí. Bom, qual que é esse valor? Então, aparecendo aí para vocês, a gente já tem a equação do Kw montada. E qual que é o valor? O Kw tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14. E de onde vem esse valor, Sumaia? Esse valor vem justamente das concentrações iguais de H+ e OH-. Essas concentrações ocorrem quando a água está no seu estado neutro, tá? Então, quando ela está no estado neutro, a gente tem um equilíbrio de H+ ou H3O+, e o equilíbrio de OH-. Então, você tem eles na mesma concentração, igualdade. Beleza? E aí a gente usa isso para mostrar na multiplicação. Então, se eu pegar os valores que estão aqui, né, que vocês estão vendo, 1 vezes 10 a menos 7, vezes 1 vezes 10 a menos 7, vai dar justamente 1 vezes 10 a menos 14. Isso é multiplicação de potências de mesma base, professor? Exatamente. Matemática entrando agora. Bom, tudo bem até aqui, pessoal? Se eu errar alguma coisa em matemática, você me fala, hein, professor? Por favor. Pode deixar. Bom, e aí, gente, sabendo como a gente chega nesse valor e os valores constantes que a gente tem, trabalhar com potências bem pequenas, como vocês estão vendo, é muito chato e ruim, perigoso até, eu diria, né? Porque esse valor aqui significa que antes do 1 tem 6 zeros, é isso? E uma vírgula. Porque aí você conta 1 também, certo? Uhum. Olha só. 0, isso aqui seria
0,1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Nossa, gente, já pensou esses numerozinhos sendo trabalhados? Dá mais trabalho, vocês concordam com a gente? Eu espero que sim, né? É muito chato. Já pensou, eu tive que contar os zeros, porque senão a gente errava a casa decimal. Exatamente, lá é menos 14, imagina quantos zeros são. Vai ficar muito grande a conta. Então, potência é uma coisa importante. Não, sim, essas notações assim, assim, trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos é sempre ruim porque falta casa, falta espaço para você fazer, montar, armar conta, né? Casa embaixo de casa. Então, para isso, a gente faz alguns truquezinhos na matemática para facilitar a vida. Ah, são truques, gente. Vocês ouviram isso? São truques matemáticos que a gente está aplicando na química. Mas então, para a gente entender melhor essa parte de como a gente pode usar esses truques a nosso favor para fazer com que a gente tenha uma certa linearidade, um número que faça sentido. E um número que faça sentido são aqueles algarismos de 0 a ser maior, tá, gente? Não os menores. Para baixo de 0 são ruins, né? Então, acima de 0. Então, se a gente for pensar, né, nesses números, a gente tem como trazer esse menos 14, menos 7 para um número mais sensível. O que vocês estão mais acostumados, né? Números inteiros, números, digamos, que é do cotidiano, que fica mais fácil de trabalhar, né? Beleza. Bom, então olha aí, vai aparecer para vocês algo que agora o seu professor de matemática, o professor hoje, né, o Alexandre, vai estar aqui no momento que ele veio ajudar a gente, que é para falar sobre os logaritmos. Então, só lembrando aqui, né, que o logaritmo, ele veio, né, para facilitar aqui quando eu tô trabalhando com expoente, né? Então, quando eu tenho uma potência, então log de C na base A igual a B, tá? Então, essa daqui é o fundamental do logaritmo, né? Mas, pelo que eu dei uma olhadinha aí, que você vai mais utilizar, são essa propriedade 3 e a propriedade 1, tá? A propriedade 3, eu tenho potência uma potência no lugar do logaritmano. Então, assim, quando eu tenho aqui o expoente no meu logaritmando, esse expoente vem para frente do logaritmo. Então, basicamente, o expoente cai para frente do logaritmo. E aí multiplica o valor do logaritmo. Quando eu tenho um produto de logaritmando aqui, eu posso separar esse produto em dois logaritmos, pela conta de adição. Então, se eu tenho log de A, log de B vezes C na base A, eu posso separar esse produto ficando log de B na base A mais log de C na base A. E pelo que eu observei aí, vai ser isso aí que você vai estar utilizando nos seus cálculos. Ah, gente, olha a dica do professor Alexandre. Ele já observou eu resolvendo conta de logaritmo e ele falou: a propriedade do logaritmo que você está usando, Sumaia, são essas duas. Aí é essas que você tem que passar para os seus alunos. E aí eu trouxe hoje pra gente resolver isso. Então, olha só, mostrando pra vocês aí na tela, tá, o KW. Então, a gente já sabe que o KW tem o valor de 1 vezes 10 a menos 14. Então, eu substituí o KW, tá certo? Por menos log, tá certo? De 1 vezes 10 a menos 14. E aí, olha só, o KW é isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o menos log, que eu tô multiplicando o KW. Eu copiei o valor, gente, eu coloquei menos log. Vou colocar menos log da concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Lembrando que esse log é de base 10, tá certo? Então, sendo log de base 10, e aí a gente vai ter algo que a gente acabou de ver recentemente, que é o produto, não é isso? De logaritmo, isso. Esse último. Então, ó, vou colocar aqui em parênteses para vocês lembrarem que é o produto, ó, multiplicação. E o log a gente vai fazer o quê? Então, isso daqui, como é produto, vai virar soma. É isso, professor? Isso. Que a gente vai aplicar em cada um dos dois, tá? E aí, desse lado, a gente vai resolver
a gente tem um produto também, né? Que tá multiplicando. Então, eu vou aplicar o log aqui e vou aplicar o log aqui, certo? Isso. Ó, o professor tá do meu lado fazendo as contas comigo, gente. Assim, eu fico muito mais segura. Então, a gente vai ter menos log de 1 mais... Menos log. Menos log... De 10 a menos 14. De 10 a menos 14. Fechei. Igual... Aí a gente vai ter menos log da concentração de H+, certo? Mais menos log da concentração de OH-. É isso, professor? Fiz certinho? Certo. Ah, esqueci de fechar parênteses. Foi quase certo, gente. Bom, aí o que acontece é que a gente tem que resolver. Então, quanto que é o log de 1 na base 10? É 0. É 0. E sendo mais ou menos, tanto faz. Então, esse valor é 0. Aí, aqui a gente tem potência. Isso, o menos 14 vem para frente. Ah, aí então o fica... menos 14 vem para cá. Isso. Então, a gente vai ter menos 14. Menos 14. Vezes log de 10, que é 1. Vezes log de 10, que vai ser 1. Isso. Certo? E aí você chega... Igual. E aí eu vou trazer uma novidade para eles, que é isso daqui, professor. O menos log de H+, é o que a gente chama de pH. E o menos log de OH- é o que a gente chama de POH. E aí a gente tem o mais da soma. E aí a gente resolvendo menos com menos dá mais, né? Então aqui eu tinha 14 vezes 1 que dá 14. Então pH mais POH igual a 14, que é essa equação que está surgindo para vocês aí agora, tá certo? Então, como que a gente chegou num valor? Perceba que a gente colocou lá uma potência de 10 a menos 14, e aí a gente, de repente, foi para 14, um número super tátil, né? Tátil, que eu falo assim, não no universo de pegar, gente, mas muito mais fácil de entender. Então, quando a gente fala de pH, que é o potencial hidrogeniônico, ele tem valores que vão de 0 até no máximo 14. Por que eu tô frisando no máximo? Porque durante a pandemia, professor, não sei se você recebeu, mas eu recebi alguns fake news, né, absurdos de pHs de substâncias assim do tipo 30, 50, né? Come tal fruta porque tem pH 40, né? Um limão com pH que eu olhava assim e falava, nossa, nunca vi isso, né? Estudei pra nada. Vou pegar meu diploma e vou rasgar, porque não é possível. Me ensinaram um negócio e, né? Mudou. Nossa, agora. Mas então... Fake news, gente. Não tem nem como guardar, não é? Não tem nem frasco que aguente o ácido tão forte assim. Ácido forte ou uma base. Bases reagem com os silicatos, gente. Não teria nem como guardar isso daí. Geralmente, bases a gente guarda em plásticos, né? Não guarda em refratário de vidro, porque corrói. Nossa! É verdade. Olha, recebeu uma bronca que nunca mais esqueci. Mas vamos continuar com a aula, né? Não vamos lembrar de coisas. Vamos lá. Então, pH aí tem por definição uma escala logarítmica que visa justamente simplificar as potências de base 10 da concentração desses íons. Então, é o que eu falei. O pH é o que a gente chama de menos log da concentração de H+, e o pOH é menos log da concentração de OH-. E aí, 2 exercícios aí que eu vou deixar para vocês resolverem. Então, vocês parem aí depois e vocês vão fazer as continhas resolvendo aí, que vocês estão vendo que tem multiplicação de log de multiplicação de base, é isso? Qual que é aquele? É o segundo, a terceira propriedade do log, essa, né? Eu sei que é a terceira propriedade. Não, essa daí é a primeira que eu coloquei. É a primeira? Então é a primeira, gente. Bom, continuando, então, sabendo disso, aqui eu trouxe aquela escala de pH para vocês. Então, o pH vai de 0 a 14. Quando a gente tem pHs de 0 a 2, 2,5, por aí, a gente tem ácidos extremamente fortes. Ou seja, quanto mais baixo o pH, mais ácido é a substância. 7 é o neutro, tá certo? Porque é a metade dos íons. Lembra que eu comentei com vocês? 10 a menos 7 de um, 10 a menos 7 do outro, que é o neutro? Então, esse menos 7 vira 7
quando a gente coloca o menos log, tá? Lembrando que o menos está na frente do menos log, galera, para justamente fazer com que o número fique positivo, tá certo? Porque a gente estuda o logaritmo. O menos log é menos 1 vezes log, que a gente está fazendo para justamente modificar o negativo para o valor positivo. E aí fica mais fácil da gente estudar. Tudo bem? Então, valores abaixo de 7 são pHs ácidos, tá? Mas aí você tem ácido forte e ácido fraco. Lembra dos ácidos fracos? Então, vão ser aqueles ácidos que não são totalmente ionizados, perdão. Então, vocês vão ter aí 3, 4, 5, 6 de pH, que são ácidos que são considerados ácidos fracos, né? Ácidos com pH 1, 2 ou até 0 são ácidos extremamente fortes. Mas da mesma também vai ter uma base. Você vai ter bases fracas de 8 até 11 e depois extremamente fortes, né, de 12 a 14. E lembrando que da mesma forma que a gente pega o fogo ou no próprio fogo, queima. O gelo também queima. Ácido forte queima, tá certo? Mas essa queima é uma queima justamente que vai reagir com a sua pele dando, né, muito mais intenso ou mais fraco, dependendo da intensidade dessa acidez ou basicidade. Básicas para a gente entender são substâncias alcalinas que são mais faladas principalmente na parte da agricultura, de desenvolver solo alcalino, tá certo? Bom, então aí passando para vocês aí uma escala o vinagre, o tomate, o leite, todos aí são ácidos, gente. O leite é ácido lático, tem no leite, certo? Depois a gente tem o sangue, tá certo? Sabonetes e aqueles alvejantes, tá certo, gente? Também são extremamente básicos. Bom, e como essa observar essas reações que estão acontecendo aí para vocês, a gente vai ter o sulfato de amônio, que é um dos adubos utilizados, e esse sulfato de amônio sofre o processo primeiro de dissociação o cátion amônio, que vocês estão vendo aqui, o NH4+, tá certo? Ele reage com a água, liberando quem? O H3O+, gente, para o meio, tá certo? Ou se a gente falar na questão de oxidação, então eu não estou falando mais do equilíbrio químico de acidez, mas a gente falando sobre o sulfato de amônio na oxidação, a gente vai ver justamente o oxigênio aí reagindo tanto com o nitrogênio quanto com as outras espécies, e aí formando, gente, o NO3 principalmente, liberando H+. Aí você vai falar, Sumaia, o sulfato continua como sulfato, só não foi colocado na equação como outras substâncias, tá certo? Bom, e o que vai influenciar isso daí, Sumaia? O pH do solo afeta justamente na capacidade de troca catiônica chamada de CTC. O que é a CTC? É a quantidade de cargas positivas, ou seja, os cátions, que são adsorvidas pela massa de material seco do solo. Isso daí é um valor quantificável, tá? Se vocês lembrarem da nossa atividade 2 desse aprofundamento, vocês vão lembrar que a gente falou numa porção de cátions, né? De metais que são absorvidos justamente na forma de cátions lá do solo. E isso vai implicar justamente porque se você tem muito H+, você não consegue fazer essa troca para absorver. Olha, eu te dou um e você me dá outro. Se eu só tenho esse e o solo só tem aquele também, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Já ouviram falar isso? Meia dúzia é 6, né? Então, é a mesma coisa. Quando... Piadinha matemática. Bom, e a fertilidade do solo, portanto, pode ser afetada justamente por essa questão de acidez. Beleza, gente? Então,
Os íons H3 ou mais estão presentes no solo, a própria matéria orgânica em excesso causa isso, e o alumínio também, que está muito disposto na nossa litosfera, na crosta, né, do nosso país aí, ele é um indicativo de solo ácido, beleza? A gente tem medidores de solo, que vocês estão vendo aí de pH do solo in situ, que você coloca, não precisa levar para o laboratório. E aí, algumas dicas para vocês aí conversarem depois, mais aprofundamente, não é isso? Falei certo? Enfim, né? Com seus colegas. As nossas habilidades estão aí marcadinhas, com certinho. E agradeço, primeiro, ao professor Alexandre, por estar aqui hoje e nos ajudar bastante nessa parte de matemática. Eu que agradeço pela quantidade de informação. Muita coisa nova eu aprendi hoje. Ao Felipe, a Amanda e todos do estúdio aqui. Até mais, pessoal. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, tá certo? Tchau, tchau. Tchau.